Olá, amigos! O Ronda da Cidade desta terça-feira, 20 de maio, está no ar. E no programa de hoje você vai ver que um adolescente ficou ferido após sofrer queimaduras em uma churrasqueira em São Roque do Canaã. E a Polícia Militar encontrou várias drogas em Colatina. E mês de maio também é um mês de conscientização à adoção. No programa de hoje nós vamos contar a história de uma família que passou por esse processo em Linhares. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui comigo no Ronda da Cidade. E a gente começa o programa de hoje mostrando mais uma vez um caso de queimadura. Um momento de confraternização que terminou com um adolescente ferido. Ele foi atingido pelo fogo na hora de acender uma churrasqueira. Isso aconteceu em São Roque do Canaã. Era para ser um dia de alegria, com churrasco e gente reunida. Mas bastou um pouco de vento para as chamas se espalharem rápido demais. O jovem de 15 anos que estava perto dessa churrasqueira na casa dele, em São Roque do Canaã, acabou com parte do corpo queimado. O domingo de confraternização terminou em tragédia. De acordo com o pai do rapaz, a família utilizou álcool para acender a churrasqueira e, com o vento, o fogo se espalhou depressa e atingiu o jovem, que teve 25% do corpo queimado. As chamas atingiram pernas e braços do adolescente. Ele recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU. Em seguida, o transporte aéreo do Notaer foi chamado e levou o rapaz para o pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória, onde ele segue sob cuidados intensivos. De acordo com o pai do adolescente, ele passou por um procedimento e o estado de saúde dele é estável. A gente fica daqui torcendo pela recuperação dele e que em breve ele possa voltar para casa. Mas vale o alerta, viu, pessoal? Todo cuidado é pouco. Agora a gente muda de assunto porque olha só esse caso que aconteceu em Colatina. A Polícia Militar encontrou várias drogas escondidas entre árvores, muros e bloquinhos. E no final tinha bilhete, endereço e até confissão. A Elisângela Ramos conta essa história melhor pra gente. A cena é quase de um filme, com cemitério de cenário. Foi nesse clima que a Força Tática da Polícia Militar deu o bote no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina. De acordo com o boletim, após uma dica de que o cemitério estava sendo usado como esconderijo de droga, os militares já encontraram uma bucha de maconha no muro, além de 25 papéis de cocaína perto de uma árvore e do lado dos blocos mais 7 tiras de maconha e 13 comprimidos de êxtase. Aí entrou em cena o cão policial Troz, que saiu farejando tudo e parou em 4 pontos diferentes. Em cada um, surpresa, uma pedra de crack com 135 gramas, 67 buchas de haxixe, 15 tiras menores de maconha e mais 40 tiras maiores. Um verdadeiro arsenal do tráfico escondido em meio às lápides e muro do cemitério. Mas foi um detalhe que entregou o dono do tesouro. Um bilhete escrito à mão com nome, telefone e endereço. A polícia bateu na casa mencionada no papel, foi recebida pela irmã do suspeito que autorizou a entrada. Dentro da casa, o homem foi encontrado, abordado e confessou tudo. Segundo o boletim, ele disse que recebeu as drogas de um tal de ele e escondeu tudo no cemitério mesmo. Nas buscas dentro da casa, Troz voltou à cena e acharam ainda uma bucha de haxixe no cesto de lixo do quarto e 2 tiras de maconha, iguaizinhas às do cemitério, em cima de uma estante. Com tanta prova, não tinha como negar.
O homem foi preso e, junto com todo o material apreendido, foi levado para a delegacia de Colatina. Com essas informações, nós vamos para o nosso primeiro intervalo desta terça-feira e já já você confere muitas outras notícias aqui comigo. Eu volto já. E já que estamos em plena colheita do café, a nossa equipe visitou uma fazenda na zona rural de Jaguaré e conversou com extensionistas do Incapé. Essa é a fazenda da família Armani, que fica no Estivado, na zona rural de Jaguaré. O produtor escolheu esse clone de Rondônia para testar a produtividade da planta. O resultado pode ser visto nessas imagens, que parecem mais pinturas na tela de um artista. Esse resultado é um trabalho disciplinado e conjunto envolvendo os técnicos extensionistas do Incapé. Nós estamos aqui em uma fazenda que é exemplo na zona rural de Jaguaré, que é a Fazenda Armani, onde tem mais de 111 mil pés de café. Bom, estou aqui ao lado do engenheiro agrônomo Rafael Nunes, do Incapé, que vai explicar para a gente como atingir essa qualidade, Rafael. Bem, aqui como vocês podem ver, né, começa com um manejo muito bom de irrigação, né, toda a condução da lavoura, né, ela foi projetada para isso, essa produtividade. Isso aqui responde muito à nutrição, né, da planta, que é muito bem feita aqui na fazenda, todo feito via fertirrigação, né. Então essa condução, como hoje está sendo tratada aqui, vai falar um pouco o quanto que isso aqui é preparado para mecanização, então a produtividade muito alta, né. São clones também que estão se destacando, que são os clones que têm vindo de Rondônia, né. Ainda estão sobre estudos, mas a gente já vê que tem uma produtividade elevada. Precisa de algumas adequações aqui para o estado, questão de colheita, isso vem sendo trabalhado, mas são materiais muito promissores, né? E somado aqui com o manejo que a fazenda conduz, né, tem chegado a essa produtividade, né? Tanto de espaçamento, que a gente está vendo espaçamento de 3 metros por 70 entre plantas, né? Condução de 2 hastes, né? Então um manejo muito bem feito. Aqui deu uma demonstração clara do quanto que o investimento em tecnologia de manejo é capaz de dar uma resposta aqui, né, de produtividade visível aqui da lavoura. Me tira uma dúvida, eu estou vendo aqui algumas plaquinhas, Patrick, se puder mostrar aqui, essas plaquinhas aqui, ó, G20, né? Eu queria saber que você explicasse para a gente o que significa essas plaquinhas próximas aos pés de café. Isso são as denominações do clone, né? Cada linha aqui a gente vai ter um clone. O café canéfora, ele tem essa demanda, essa especificidade, que ele é autoincompatível. Então a planta por si só ela não se poliniza para gerar o grão. Então a gente precisa ter clones, né, genética diferente plantada lado a lado, para que seja possível formar os grãos, né? Então esse sistema aqui, então em cada linha você planta um clone, né? A linha seguinte já é outro clone, a S2, G20, é justamente para garantir essa polinização e a produção de grãos, né? Então tem que ter uma variabilidade genética lavoura, e aí cada linha dessa é feito um manejo específico para esse clone, por isso que se planta em linha, porque facilita, né? Obrigada, João, pelas informações. E o Dia Nacional da Adoção é celebrado em 25 de maio. No Espírito Santo, 115 crianças esperam por um novo lar. O desejo de ser mãe é algo que habita o coração de muitas mulheres. Com Monize não foi diferente. Desde jovem, ela sonhava com um momento em que seguraria seu filho nos braços. Mas a vida nem sempre segue o roteiro que a gente imagina. Flávio, seu marido, recebeu ainda na juventude o diagnóstico de infertilidade. Quando o casal se conheceu, já sabiam que o caminho para formar uma família passaria pela adoção. Sempre esteve, sempre sonhei em ser mãe e, na verdade, desde quando eu era solteira, eu já pensava na adoção. E aí coincidiu da gente, né, casar, se conhecer, casar. E aí ter um diagnóstico de infertilidade e a gente não teve dúvida nenhuma, não. A gente já pensou na adoção, já conversava sobre, sempre foi muito tranquila essa conversa pra gente. Foram 4 anos de espera. Em um dia qualquer, enquanto atualizava o site do Sistema Nacional de Adoção, Monize viu a notícia que mudaria sua vida para sempre. O Levi havia nascido para eles.
Eu acho engraçado que a gente não recebeu a ligação do fórum, porque normalmente as mães recebem a ligação do fórum, né? Informando que tem uma criança. E eu tava olhando a fila e tava lá, tem uma criança vinculada a você. Aí eu endoidei, eu falei, meu Deus, chegou o nosso momento. É como se o seu filho estivesse nascendo ali naquele momento. Tanto tempo que a gente esperou, né? Foram 4 anos de espera com todo o processo junto. E aí a gente chega num dia que a gente se emociona, a gente não sabe se pula, se grita, se sai correndo. Eu tava tendo trabalho no dia que a gente recebeu a notícia, saí correndo lá naquele lugar lá, imaginando, meu Deus, como que vai ser, como que vai ser. Hoje, no Espírito Santo, existem 115 crianças e adolescentes esperando por um lar, enquanto 689 pretendentes estão aptos a adotar. Na fase da habilitação, os pretendentes procuram a defensoria ou um advogado particular e trazem toda a documentação que é exigida, normalmente documentação pessoal e preenchimento de um formulário, com as características da criança que quer adotar, com os dados pessoais também, familiar, né, dos pretendentes. Com essa documentação, a gente dá início ao processo de habilitação. Os pretendentes fazem um curso para ser orientados sobre o que é a adoção e para ver se eles estão cientes, né, do que realmente querem. Sendo aprovados, estando aptos nesse curso, o juiz dá uma sentença de habilitação. E nesse período, o sistema vai buscar a compatibilidade da criança que eles querem adotar com o perfil dos pretendentes. Se encontram, se o perfil bate, eles chamam os pretendentes para fazer uma aproximação com a criança. Se a aproximação for exitosa, eles formarem um vínculo afetivo, aí começa propriamente o processo de adoção. Diferente do que muitos pensam, a fila de adoção não é um problema de demanda, mas sim de perfil. Há muitas crianças e adolescentes esperando por uma família, mas por conta de algumas exigências, o processo acaba se tornando demorado. Na verdade, não é o sistema de justiça que demora, são as restrições que os pretendentes fazem. Como eles fazem restrições de idade, normalmente querem crianças mais novas ou bebês, restrição de sexo, raça, deficiências, grupos de irmãos. A adoção precisa ser feita com responsabilidade. Por isso, antes de iniciar o processo, é preciso que o casal avalie bem se esse é o desejo deles. Maio é o mês nacional da adoção, uma oportunidade de refletir e conscientizar a sociedade sobre a importância de garantir a cada criança o direito de crescer em um lar protetor e afetivo. E realmente a adoção ela tem seus desafios, né? E muitas vezes as pessoas ainda não estão cientes de todas as suas responsabilidades quanto à adoção. E o processo de habilitação permite isso. Monize e Flávio são a prova disso. Hoje vivem a alegria de uma família formada pelo coração. E mais, o sonho continua. Eles aguardam com o mesmo amor a chegada de mais um filho. Tem que ter muita consciência daquilo que você vai fazer. A gente colocou para que a gente pudesse até ter 2 filhos, né? A gente está até na espera de mais um, né? Uhum. E aí a gente colocou essa questão de irmãos também e tal. E às vezes a pessoa quer montar um perfil de uma criança perfeita. Mas não existe esse perfil, né? A gente tem que estar preparado para receber aquilo que tem à disposição para a gente. Você coloca um perfil ali para ter uma base, mais ou menos. Mas a gente tem que entender que a criança está ali para ser adotada, para ser amada. E se você está com disposição de amar e abraçar, você recebe aquilo que vem à sua disposição. Como bem dito, então, na reportagem, se você tem o desejo de adotar, é importante que você pense bem se é realmente isso que você quer e passe por todo esse processo da habilitação, como dito na reportagem, para saber se de fato esse é o desejo e que a criança, então, possa ter um lar e que finalmente, né, possa ser feliz também na vida. Assim a gente vai encerrando o Ronda da Cidade desta terça-feira. Te agradeço pela companhia e amanhã eu te espero novamente aqui às 11h30 da manhã então, viu? Um abraço, tchau, tchau.
Seu Ronda da Cidade está de volta e em Muniz Freire, um casal de idosos foi encontrado morto dentro de um carro em uma represa na comunidade Ponto do Laje. As vítimas são Maria Sueli Casa Aguilar, de 64 anos, e José Francisco Aguilar, de 65 anos. O casal morreu após o carro em que estavam cair em uma represa da família. Uma testemunha contou para a polícia que passava pelo local quando viu o carro de rodas para cima dentro da água e, com a ajuda de uma outra pessoa, conseguiram averiguar e viram que tinham pessoas dentro do veículo. O corpo de bombeiros foi chamado e retirou as vítimas do carro. Pessoas contaram aos bombeiros que acreditam que o casal tentou sair do sítio na noite anterior e caiu na represa. Por meio de uma rede social, a Prefeitura Municipal de Muniz Freire lamentou o acidente envolvendo Maria Sueli, que era servidora pública da Secretaria de Educação, e também de seu esposo. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Venda Nova do Imigrante e as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Delegacia de Polícia de Muniz Freire. E no bairro Valão, também em Cachoeiro, a polícia apreendeu cerca de 3 quilos de pasta base de cocaína e uma arma. O material estava escondido em uma região de pasto. O material foi encontrado dentro de um tonel enterrado, onde a polícia achou uma espingarda de uso militar calibre 12, 53 munições do mesmo calibre e aproximadamente 3 quilos de pasta base de cocaína, divididos em 3 pacotes. A polícia chegou até as drogas após denúncia anônima de que uma área de pastagem entre o bairro e a antiga linha férrea estaria sendo utilizada para esconder os materiais e que os possíveis responsáveis pelo esconderijo eram 2 indivíduos conhecidos da região. De posse das informações, com os nomes dos suspeitos e com a ajuda da cadela policial Kiara, especializada em encontrar armas e drogas, o material foi encontrado e encaminhado à 7ª Delegacia. A gente consegue perceber que a Polícia Militar está trabalhando bastante em todo o estado, viu? E em São Mateus, 2 pessoas ficaram feridas e uma morreu durante um tiroteio na Praça Amélica Boroto. Um homem morreu e 2 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio nas proximidades da Praça Amélia Boroto, na noite desse domingo em São Mateus. Alan Santos Barcelos, de 29 anos, conhecido como Garigu, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já outras 2 pessoas, um homem também foi atingido na perna e uma mulher que se encontrava em uma casa próxima da praça também ficou ferida na perna. As vítimas foram encaminhadas pelo SAMU ao Hospital Roberto Silvares. A perícia da Polícia Civil isolou a área e o corpo de Alan foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime e sobre o autor dos disparos. Na madrugada de sexta-feira, mais um caso que está em investigação pela Delegacia de Homicídios em São Mateus. O braçal Natalino Nascimento da Conceição, de 38 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo dentro da kitnet que ele morava com mais 3 amigos. As testemunhas contaram que ambos são do distrito de Elvésia, em Nova Viçosa, e estavam trabalhando em empresas de São Mateus. Os criminosos, cerca de 3 homens usando bonés, chegaram no imóvel procurando especialmente pela vítima. Após o crime, os acusados entraram em um veículo Fiat Mobi e fugiram tomando rumo ignorado. Horas depois, um carro com as mesmas características foi encontrado às margens da BR-101 totalmente queimado. Um acidente envolvendo um ônibus da aviação Águia Branca e um veículo Palio e Candy deixou uma pessoa morta na noite desse domingo. A batida aconteceu em frente ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus, no quilômetro 72. O motorista do automóvel, identificado como Carlindo dos Santos, de 64 anos, teria, segundo testemunhas, apagado os faróis para fazer uma ultrapassagem, quando acabou batendo de frente com o ônibus. Vamos dar uma respirada, vamos para mais um rápido intervalo e já já você vai ver uma notícia sobre adoção. Estamos no mês de conscientização à adoção e nós vamos contar a história de uma família aqui de Linhares. É rapidinho, eu volto já.